Dia, oitavo ano, daremos início hoje ao capítulo 12, no grupo 5, tá bom? E o tema de hoje que trataremos é fatoração. Essa palavrinha ela já é conhecida, né, pessoal? Lá no sexto, sétimo ano, a gente aprendeu a fatoração, né? Que ela estava diretamente ligada com a multiplicação ou com a divisão, né? A decomposição em fatores primos. Então, vamos relembrar essa ideia que nós já sabemos e já conhecemos? Por exemplo, a decomposição do número 30. Eu pego 30 e começo a dividir pelos números primos, né? Dividindo por 2 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Então, eu posso dizer que a forma fatorada do número 30 é 2 vezes 3 vezes 5. A gente vai aplicar essa mesma ideia, pessoal, agora em polinômios. Então, a gente tem que lembrar que o que é um polinômio? Ele é uma adição de monômios, né? Ou de termos algébricos, que é a mesma coisa. Então, muitas vezes, pessoal, um polinômio, ele pode ser transformado em uma multiplicação de outros polinômios. E essa ideia que a gente vai aprender agora, ela é extremamente importante para o próximo capítulo que iremos ver, que trata-se de simplificação de frações algébricas, tá bom? Então, agora a gente vai tomar como exemplo o polinômio ax mais ay. E ele indica a área total dessa seguinte figura aqui, pessoal. Esse retângulo aqui, ok? Ax mais ay, né? É como se eu tivesse pegado cada um desses quadrados e somado, desses retângulos, e somado para obter a área total, ok? Só que concordam que eu poderia também ter calculado a área de outra maneira? Eu poderia ter pegado a base, que é x mais y, e feito vezes a altura. Então, a área deste novo retângulo ficaria A vezes x mais y. Ou seja, a gente tem uma equivalência entre essas duas expressões. E o que ocorreu nessa segunda expressão, pessoal, é o que a gente chama de fatoração. Certo? A gente transformou uma adição algébrica em uma multiplicação. De que maneira, pessoal? Colocando o fator comum em evidência. E o que é esse fator comum? A letrinha A que apareceu nos dois termos. Então, vamos ver como que fica de fato esse passo a passo, pessoal? Bom, primeira coisa, vamos aprender as regras para a fatoração. A regra é a seguinte, pessoal. Eu vou colocar esse fator comum em evidência. No exemplo anterior, eu tinha a letra A, não é? Mas e se eu tenho números? Como vai ser esse fator comum? Ele vai ser o maior divisor comum entre os coeficientes do termo dado. Lembra que coeficientes são os números. Ô Mariana, mas e se as letras não tivessem bonitinha igual estava ali o AX mais BX? Se eu tiver expoente, quem eu coloco em evidência? Aí é a letra que tem o menor expoente. Então, muita atenção a essas duas regras para a fatoração comum. Quem vai ser o termo comum em evidência? O maior divisor comum entre os coeficientes dos termos dados. E quando a gente pensar nas variáveis, que são as letras, tem que ser aquela que tem o menor expoente. A partir do momento que a gente indica o fator comum, pessoal, a gente começa a dividir esse fator comum pelo termo do fator comum algébrico, certo? Vamos acompanhar então alguns exemplos para a gente fazer o passo a passo, ó. Eu quero fatorar essa expressão. Primeiro passo, eu preciso descobrir qual é o MDC, o maior divisor comum entre o 12 e o 18. E o maior divisor comum, pessoal, ele é o número 6. Beleza. Agora eu observo as letras. Eu tenho a mesma letra nos dois termos? Não. Em um termo é X e no outro é Y. Então, eu não posso pôr nenhuma letra em evidência. Ou seja, o único termo que eu coloquei em evidência foi o número 6. A partir do momento que ele está em evidência, a gente abre um parênteses. Quem vem dentro desse parênteses, pessoal? Vai ser o resultado da divisão entre os dois termos. Então, acompanhem comigo. 12x dividido por 6 fica 2x.
18y dividido por 6 fica 3y. Apenas isso, pessoal. Então, tem que ter atenção primeiramente a quem? Ao fator comum que será colocado em evidência. Mariana, se eu tô com dúvida se o meu resultado dá certo, distribui para ver se obtém o mesmo resultado, ó. E vejam comigo, 6 vezes 2x de fato dá 12x. E 6 vezes 3y de fato dá 18y. Belezinha? Então, a forma fatorada desta expressão é 6 vezes 2x mais 3y. Belezinha, pessoal? Tranquilinho? Vamos acompanhar então mais alguns exemplos. Eu quero agora fatorar este polinômio. Primeiro passo, em relação aos coeficientes, eu tenho 18, eu tenho 24 e eu tenho 30. A gente tem que pensar no MDC entre esses três valores, o maior número que aparece tanto na tabuada do 18, na do 24, na do 30, né? Melhor, pessoal, não pensem na tabuada, pensa no maior divisor comum, né? Porque aí eu falei de MMC. Então, quem é o maior divisor comum entre o 18, pessoal, 24 e o 30 é o número 6, tá? Ah, Mariana, mas tem 2 também que dá para dividir todos os termos. Mas eu não quero qualquer divisor comum, eu quero o maior. Na dúvida, pessoal, faz a fatoração no cantinho, tá bom? Lembra, igual a gente fazia lá no 6º e 7º ano. Fatora, marca apenas os números que dividiram os 3 termos ao mesmo tempo e multiplica, que vocês vão chegar no número 6. Belezinha? Agora vamos observar as letras. Apareceu x ao cubo, x à quarta, x ao quadrado. Lembra que em relação às variáveis eu pego o fator comum que tem o menor expoente. Então é o x ao quadrado que tem o menor expoente. E quanto à letra y? Apareceu y, y ao quadrado e y novamente. O menor expoente vai ser apenas o y. Belezinha? Agora que já sabemos qual é o coeficiente e quais as variáveis, a gente já tem aqui o nosso fator comum. O que a gente faz com esse fator comum, pessoal? Coloca ele em evidência. Uma vez que ele está em evidência, a gente começa a dividir por todos os termos. Se quiser dividir coeficiente, parte literal separada, para ficar mais organizado, tudo bem, tá bom? Então, acompanhem aqui a linha de raciocínio, ó. 18 dividido por 6 dá 3. X ao cubo dividido por x ao quadrado, lembra que a gente subtrai os expoentes, então fica x elevado a 1. E o 1 não precisa aparecer. E y, pessoal, dividido por y, ficaria y elevado a 0. E todo número elevado a 0 é igual a 1. 1 vezes 3x permanece sendo 3x. Então, já achei o meu primeiro termo. Vamos agora dividir o segundo, ó. Menos 24 dividido por 6 fica menos 4. X à quarta dividido por x ao quadrado, sobra x ao quadrado. E y ao quadrado dividido por y vai sobrar um y. Então, o segundo termo também tá ok. Vamos agora dividir o terceiro, ó. 30 dividido por 6 é 5. X ao quadrado dividido por x ao quadrado vai ficar x elevado a 0, que é 1. Vezes 5 continua sendo 5. Y dividido por y vai ficar y elevado a 0, porque a gente subtrai os expoentes, né? Então, também vai dar 1 vezes 5, permanece sendo o número 5. Na dúvida, se errou em algum expoente ou algum número, distribui novamente, faz a distributiva, porque vocês têm que chegar neste resultado. A fatoração, ela não altera o valor da nossa expressão, ela apenas demonstra essa expressão numa forma diferente, que a gente chama de forma fatorada, beleza? Aí, pessoal, fazendo uso de fatoração, a gente tem um método alternativo para resolver algumas expressões. E aí a gente consegue até, de fato, resolver pelo cálculo mental. Acompanhem comigo, ó. Primeiro membro, segundo membro, né? Aqui a gente tem 2 termos e eu tenho um fator comum entre eles, que é o número 5. Coloco o 5 em evidência, sobra quem?
O 13 mais 7. E quanto é 13 mais 7? É 20. E 20 vezes 5 é igual a 100. Ou seja, uma conta que a gente teria que montar em pé, que a gente não conseguiria fazer mentalmente, depois teria que somar. Quando a gente utiliza o método da fatoração, facilita o nosso cálculo, tá bom? Então, vocês verão que nas atividades a gente também vai utilizar a fatoração comum apenas com números e não com polinômios, tá bom? Não somente com polinômios. Belezinha, pessoal? É bem facinho, né, galerinha? Lembra dos 2 passos, que é em relação ao coeficiente, aos números, o MDC entre eles. Em relação às letras, que são as variáveis, sempre a que tem o menor expoente. E quando eu digo fator comum, esse fator ele tem que aparecer em todos os termos. Eu não poderia colocar, se de repente tivesse um Z aqui, colocar o Z em evidência, sendo que o Z não aparece nos outros termos. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Bom, vamos praticar então agora um pouquinho. Os exercícios estão nas páginas 88 até a 91 e vocês farão do 1 ao 10, ok? E logo mais a gente se encontra para estar fazendo a correção, pessoal. Beijão e até mais!